Conversa Franca. Apresentação: Zalmir Soares. Zalmir Soares. Olá, tudo bem com vocês? Estamos iniciando nosso programa Conversa Franca no canal da ZSTV, destacando as principais informações para você. Nesta quinta-feira, hoje dia 14 de agosto, as notícias por aqui, você que está conosco, obrigado pela sua companhia. E nós vamos lembrando que BI Agência de Viagem está convidando você para conhecer Termas de Piratuba, no Hotel Vila Germânica, de 23 a 28 de setembro. Então você é nosso convidado para lá conhecer então as Termas de Piratuba em Santa Catarina. Mais informações com BI Agência de Viagens, telefone 99963-6283. Já teremos informações aqui, uma entrevista bem legal hoje contando uma história, né, de uma profissão que a gente gosta demais, né? Daqui a pouquinho então você vai conferir. Prevenitec Engenharia contra Incêndio executa obras em todo o sul do Brasil há mais de 7 anos, utilizando tecnologia e conhecimento em instalação de redes de hidrantes, alarme de incêndio, projetos PPCI, para-raios, alvarás dos bombeiros, contando com uma equipe própria, qualificada e profissional. Sistemas Hidráulicos JR, para fácil solução dos problemas do sistema hidráulico de máquinas agrícolas e caminhões. Com seu estoque em constante evolução e reposição. Prensagem de mangueiras de todas as bitolas. Bancadas de teste hidráulico sempre atualizada. Sistemas Hidráulicos JR, BR 285, quilômetro 457, em frente ao Jardim Europa Hotel. Torneira especializada em recuperação e fabricação de cilindros hidráulicos. Agende seu horário pelo telefone 99131-2587. Conheça Machu Picchu com a Giroá Tour. Saída dia 8 de janeiro de 2026 de Santa Rosa. Retorno dia 22 de janeiro. Pagamento em 10 vezes de R$ 1.500 pelo cartão Pix ou cheque. Transporte rodoviário leito-cama. Viagem ônibus cabine-cama. Guias bilíngue. Serviço de bordo. 10 pernoites em hotel, categoria turística com café da manhã. Bilhete turístico Circuito 4 Ruínas. Bilhete trem ingresso Machu Picchu. Mais informações com a Giroá Tour. Fone 55-3361-2225 ou 99988-5666. Você pode ter mais
Mais informações pelas redes sociais da Giroatur ou pelo site giroaturismo.com.br. Miquelon Advogados Associados, especialista em direito previdenciário, trabalhando sempre com ética, comprometimento e profissionalismo. Rua Carlos Guilherme Eric, 1331, bairro São Geraldo, em Ijuí. Telefone 3332-5675. Conversa franca aqui no canal da ZS TV. Olha, Giroatur convidando você para uma viagem a Buenos Aires, saída dia 19 de novembro, retorno dia 23 de novembro, valor de R$2.000 por pessoa. Pagamentos pode consultar lá na agência, então, na Giroatur, Buenos Aires, sendo uma quarta-feira, dia 19 de novembro, sai, portanto, às 19 horas de Giruá, passa por Santo Ângelo, via São Borja, São Tomé, e aí, então, segue para Buenos Aires. Você pode ter mais informações com Giroatur nesta viagem aí para Buenos Aires, de 19 a 23 de novembro. Muito bem, dando sequência aqui ao nosso programa Conversa Franca de hoje, o nosso convidado que está aqui no nosso estúdio é o meu colega de rádio, hoje o meu amigo Alex Franz, né? Nós vamos falar com o Alex para ele contar um pouco da sua história, falar um pouco de futebol, enfim, da sua vida no rádio, família, por onde passou, enfim. Então, é um prazer receber você aqui no nosso estúdio, no nosso canal da ZS TV. Tudo bem, Alex? Olá, Zalmir, muito obrigado pelo convite, tudo tranquilo, né? Estamos aí à disposição para ser sabatinado, né? Para falar um pouco da nossa trajetória. Bom, Alex, no rádio você já está há quanto tempo, quantos anos no rádio? Assim, eu considero 2003, quando eu ingressei no meio rádio, desde a minha primeira transmissão, né? 2003, aí desde então, de 2003 a 2008 eu fiquei fora do mercado e aí depois reingressei novamente em 2008. Como é que surgiu como é que você ingressou no rádio em 2003, como é que foi? Isso era um sonho de infância? Como é que surgiu a oportunidade? Pois então, Zalmir, eu sempre quis trabalhar em rádio, né? Eu tinha 7 anos, quando a minha mãe tinha um radinho de madeira e ficava em cima da geladeira, né? E eu subia no banco para poder trocar as estações e tal, e eu disse para minha mãe que eu queria trabalhar que nem o homem que estava falando ali dentro, né? E desde então fiquei fascinado pelo veículo rádio e escutava futebol direto no rádio lá em Porto Alegre, Viamão mais precisamente, né? Então eu sempre ouvi rádio, mas aí queria entrar no meio, e era muito difícil em Porto Alegre e desisti. Sim, porque isso é natural de Viamão, né? Isso. Lá em Viamão. E aí como é que surgiu, como é que foi o ingresso na primeira rádio que você trabalhou? Rádio Tupãssi de Pelotas. O que acontece? Na Rádio Tupãssi de Pelotas eu trabalhava daí num órgão público em Porto Alegre, mas não no meio rádio, e sempre queria entrar. Aí um colega chamado Vinícius Sinotti, que deve conhecer, ele entra em contato comigo, né, dizendo que a Rádio Tupãssi estava precisando na época de um narrador para fazer um jogo de maneira freelancer, né? E o jogo seria em Canoas. Era a Copa da Federação Gaúcha de Futebol e era Ubra contra o Farroupilha de Pelotas. Então faria o jogo para Pelotas e ali a transmissão para mim pelo menos foi horrível, né? Primeira oportunidade e tal, aquela coisa toda. Mas você não tinha noção, nada, e aí já começou a transmitir o jogo? Como é que foi? Não, eu tinha noção só de ouvir, né? Tinha noção só de ouvir. E aí daqui a pouco eu caí de paraquedas numa transmissão como narrador da emissora. E aí eu lembro que o seu Manuel, né? Liguei pro seu Manuel, e seu Manuel, naquela expectativa de ser contratado e tal, eu Manuel, sem condições, amigo. Mas foi sincero, né? Naquela oportunidade foi assim, né? Mas não desistiu depois? Não, então, né? não desisti. Aí depois eu conheci Hernani Campelo, né? Eu estava indo para arquibancada num jogo aí, que eu não vou citar qual, né? Por questões lógicas. E aí eu vi o Hernani Campelo fazendo reportagem de torcida no estádio, ele identificado com uma camiseta da Rádio Guaíba. E ali eu conversei com o Hernani Campelo, tudo muito rápido assim, e a gente trocou o telefone.
E aí um dia ele me convidou para assistir um jogo Internacional e Atlético Mineiro, lá no Beira-Rio. E eu fui, isso era 2004, e eu fui ali, o Hernani Campelo começou a me, né, aqui estão precisando e tal. Aí até que um dia, tinha um Orkut, né? Sim. Eu criei lá uma comunidade no Orkut, narrador, Alex Frantz, que eu queria ser narrador até então. E aí apareceu um rapaz chamado Fúvio Lopes, né? O Fúvio Lopes, até então numa rádio comunitária, a Rádio Itapuã de Viamão, não o conhecia. Ele entra em contato comigo dizendo, a gente está transmitindo jogos do Porto Alegre e tal. E aí fiquei 2 anos e meio na Rádio Itapuã de Viamão, aí é onde surge o convite da Rádio Miriam de Farroupilha, para ser até então o principal narrador da emissora. E aí já era 2008, e aí, então eu começo a entrar no meio do rádio, aí tu começa a ter um pouco mais de noção, começa a aprender, né? E comigo foi assim. Aí fiquei 1 ano e meio na Rádio Miriam, a Rádio Miriam fecha o departamento de esportes, e aí eu sou liberado, né? E aí, quando eu concluí o curso de rádio, eu recordo que tinha o site futebolnarede.com.br, e ali eu encaminhei um e-mail para aquelas rádios parceiras do site ali, e apenas 2 rádios me responderam, né? Que era a Rádio Venâncio Aires e a Rádio Progresso. Tá certo. Bom, quer dizer, você começou como narrador e você se apaixonou como repórter. Então, mais ou menos isso. Tu sabe que, na verdade, na maioria dos casos é o contrário, né, Alex? Porque você começa como repórter, depois de um tempo você vai gostando, porque, na verdade, para aprender como narrador já é mais difícil, né? É mais difícil. Porque daí você começa como repórter e no decorrer da campanha, do período, você vai para narrador. Você, no teu caso, foi o contrário. Tu já entrou como narrador e depois gostou mais. A tua identificação foi mais como repórter? É que, na verdade, acontece assim. O Alessandro Reck, ele me encaminhou um e-mail, isso no final de 2009, me encaminhou um e-mail dizendo assim, a gente está com um projeto na Rádio Progresso, e dentro desse projeto a gente está precisando de um repórter. Tu topa fazer reportagem? Aí eu digo, nunca fiz reportagem. Eu digo, eu topo. E aí fui fazer reportagem. Eu fui ser repórter aqui na Rádio Progresso. Sim. E aí eu entro como repórter na Rádio Progresso, e aí eu gostei do negócio. Eu gostei porque o repórter, ele envolve os bastidores, né? Exato. Isso aí ficou legal. Tá mais próximo de tudo, Isso. né? O narrador, e nada contra o narrador, muito pelo contrário, porque eu acho fascinante a função de narrador. O que acontece? O narrador termina a jornada, ele pega as coisas e vai embora, né? E a reportagem, ela me fascinou mais porque tu entra nos bastidores e tal, aquela coisa toda, tu fica sabendo de coisas que muitas pessoas não sabem, né? Bom, você foi repórter, você sabe disso. Então, e aí vim ser repórter aqui, isso em 2010. Sim. E aí em 2013 eu sou efetivado como setorista do São Luís. De 2013? 2012, final de 2012, para o Campeonato Gaúcho de 2013, eu sou efetivado setorista do São Luís. Hoje, então, hoje, se o Alex fosse que escolher narrador, o repórter, tu iria escolher sempre ser repórter hoje, Alex? Hoje sim, porque eu entendo que é um desafio. Eu entendo que é um desafio, porque... E aí a gente tem que separar, né? A amizade é uma coisa, a concorrência é outra. Aí nós temos em Juí 3 veículos de comunicação, que eu entendo que são muito fortes. E dentro desses 3 veículos, poxa vida, será que eu vou dar informação primeiro que o fulano? Será que eu vou dar depois? E aí, sabe? Então isso aí eu acho bem bacana isso. Claro. E tu sabe que você falou nesse ponto de Juí, e Juí é uma das poucas cidades que tem este número forte, digamos assim, essa imprensa forte que acompanha sempre um clube de futebol como o São Luís, né? Se você vai analisar outras cidades maiores, só mesmo em Caxias, eu acho que nem em Caxias não tem, né? Que tem time na Série A, mas mais é Porto Alegre mesmo, se comparar com no interior não tem ninguém, né? Que faz o que Juí faz a parte de rádio, né? Se você analisar, Zalmir, até esses dias eu estava conversando com o presidente Wilson Ripp sobre isso, né? Em Juí, por exemplo, tem 3 veículos tradicionais, né? Que cobrem o dia a dia do clube. Outras, na Série A, outras cidades, por
exemplo, você tem muitas webs, né? Muitas Sim, webs. exato, mas dos veículos tradicionais mesmo, apenas em Juí. Agora, nesses bastidores, Alex, como você disse, tu gosta dessa parte de reportagem porque se tem todos os bastidores. Qual é a treta que mais te chamou a atenção? Tu que gosta dessa do DC Salgadinho, que você recebeu nessa de uma coletiva uma vez. Qual é a treta que mais te chamou a atenção durante todo esse tempo que você acompanha os bastidores aí, digamos aqui do São Luís agora? Claro. Bom, Zalmir, não foram poucas, né? São umas 4, 5 assim. Sim. Que eu recordo, né? Tem uma em 2016 com um zagueiro, né? Eu termino o primeiro tempo, aí o São Luís toma o gol, estava vencendo por 1-0 e o São Luís toma o gol de empate na falha desses zagueiros, desse zagueiro. E aí eu vou termino o primeiro tempo, eu vou direto nele, pô, e a falha? Ele disse, contigo eu não tenho nada para falar. Pareceu uma coisa bem pessoal, assim, sabe? Direcionado pessoal. Teve uma outra situação também, que eu falei que tinha jogador aí que sozinho não poderia resolver a situação e tal, aquela coisa toda. E tem a treta com o técnico Beto Almeida, né? Que desde aquela treta lá, eu tive o apelido de Salgadinho, mas com ele tudo bem, tudo resolvido, né? Toda a situação bem tranquila, assim. E toda vez que a gente se encontra, a gente se dá um abraço um no outro e estamos aí, né? Agora, no lado positivo, claro que são tantas histórias, com certeza, mas o que mais te chamou a atenção, digamos, uma cobertura lá que marcou aí pro Alex? Pois é, Zalmir, são várias também, né? O que acontece? Uma das coisas que eu tenho orgulho em dizer é que eu sou o primeiro repórter, e aí eu vou entrar no meio reportagem, repórter gaúcho a transmitir na Arena da Amazônia. Né? Por exemplo, a Rádio Repórter mandou o Thiago Ávila para lá, mas o Thiago fez narração. Então, repórter é eu. Fez a reportagem. Exato. E se eu não me engano, a Rádio Repórter naquela ocasião contratou um repórter de lá. Então, repórter gaúcho a transmitir na Arena da Amazônia, que estava sendo preparado para a Copa do Mundo, isso é eu. E uma outra situação também que eu achei bem interessante, assim, a Rádio Progresso transmite jogos de Grêmio e Inter esporadicamente também, alguns fora. Eu fui a Belo Horizonte, né, fazer aquele jogo do Grêmio Atlético Mineiro, e ali o Grêmio sai de uma fila de 15 anos sem títulos expressivos, né? E essa é uma transmissão que me marcou bastante, porque a gente estava lá e a gente conseguiu pegar palavras do presidente Romildo Bolzan Júnior e fazer pergunta para o técnico Renato Portaluppi na entrevista coletiva, né? Então são situações assim que marcam bastante. E claro, né, tem uma situação aí que Andres D'Alessandro, a gente entrou em contato. O Andres D'Alessandro gravou um áudio para a Rádio Progresso dizendo que Grenal tinha mais emoção na Rádio Progresso, né? Então são situações assim que eu acho bem legal. Você esteve também no final da Libertadores, foi com do Lanús. Grêmio, foi com Lanús, né? Você foi lá na Argentina. E como é que foi lá? Teve bastante confusão de parte técnica, enfim, Alex. A experiência de estar lá é boa, né? Mas a experiência de transmissão não foi nada legal, porque tinha apenas um único técnico de internet, né? Para atender toda a imprensa brasileira que lá estava, e não era somente as emissoras de Porto Alegre, né, que acompanham o Grêmio. Foi bem ruim assim nessa parte de transmissão. Sim. Agora vamos falar um pouco de São Luís. Desde o período que você está aqui no São Luís, qual o melhor São Luís e o digamos, não o pior, mas o menos dos bons até esse período, porque nós tivemos muitos altos e baixos. São Luís caiu, você esteve naquela oportunidade, o São Luís subiu, você esteve junto, o São Luís balançou várias vezes também. Como é que tá para considerar esse São Luís desde que você chegou aqui? Qual foi o melhor São Luís e qual o pior desse tempo aí, Alex? Bom, Rosamir, isso aí é para botar a bola nas costas. Não tem que ser. Porque assim, uma vez eu fiz uma postagem lá e o cara me excluiu das redes sociais, né? Mas tudo bem, tudo parte, certo. Tem gente que não gosta de críticas, mas faz parte da história. E olha que eu não sou o cara da crítica, né? Mas enfim. Bom, Zalmir, para mim tem 2 São Luís, tá? Que eu considero assim os melhores desde que eu estou aqui. Lembrando, né? Eu estou no setor de São Luís desde 2013. O time de 2013, campeão do interior, né? Para mim, aquele time jogava por música. Inclusive apelidei o Marcos Paraná de amigo da bola, porque o que jogava de bola aquele camarada. Vou te contar uma coisa. O time de 2019 também eu achava muito bom tecnicamente, tinha um
um elenco enxuto e um time muito bom, assim, jogava, tanto é que vai no Jacone, vence o Juventude com autoridade, vai no Bento Freitas, vence o Brasil de goleada 4-1, né? Então, assim, para mim esses dois são os dois melhores São Luís desde que eu acompanho o clube, 2013 e 2019. E tem o time de 2023, né? 22-23 campeão da Copinha, o D24 campeão da Recopa. O time D24 eu também achava que jogava um bonito futebol, né? Mas não vencia jogos, né? Mas conquistou a Recopa. E para mim são os São Luís assim, que marcaram nesses 12 anos que eu estou como setor. Tá, mas o melhor e o pior não me respondeu. Qual é que é o melhor e qual é que é o pior de todos? O melhor para mim o melhor para mim é de 2013, porque ele ganhou, né? E ele caiu em 2014, né? Caiu um ano depois. Pois é. Futebol é estranho. E para mim o pior São Luís é o de 2016. 2016. Na 2016 eles estavam no acesso, né? E nem vou citar o time que subiu 17 também, eu achava um time bom também. Por que você acha que foi o pior em 2016? Faltou qualidade? Faltou qualidade. Aquele São Luís, ele era resumido em 3 jogadores só, né? Que era o Rodrigo Cireno Ferreira, que estava surgindo, e o Paulo Baier, né? Sim. E 3 jogadores não tem condições de levar. Tanto é que, se você lembrar, o São Luís ele é eliminado com 3 rodadas de antecedência na segunda fase. Exato, sim. Inclusive foi com o Santo Ângelo esse jogo, foi? Não, esse é de 2015. Ah, tá certo, foi em 2015, foi o ano que eu cheguei aqui em Juiz, foi que perdeu, na verdade, era um time praticamente reserva do Santo Ângelo, né? Só gurizada. Que eliminou o São Luís, eles inclusive um pênalti, né? Foi o Mano Garcia. É isso aí, um peão 2015. O Santo Ângelo do Charles, né? Sim. Que depois foi pro Inter e depois hoje está no Corinthians. Exato. Agora, o São Luís dos últimos tempos, Alex, desde que subiu novamente, né? 2017, né? Que voltou à elite do futebol gaúcho. Como é que você vê esse São Luís? O que o torcedor, claro que a direção sempre aposta, porque ninguém dá o passo onde a perna não alcança, né? A gente sabe que a situação financeira é complicado no interior, as viagens, despesas, tudo que acontece, a direção sempre coloca quando começa uma temporada, nós vamos, o primeiro objetivo é permanecer na Série A, depois vamos tentar beliscar algo, sempre essa frase a gente escuta nas apresentações. Afora essa questão financeira, Alex, o que você entende que falta para o São Luís, uma equipe do interior, chegar entre os 4, digamos assim, aí da elite do futebol? Pois é, Zalmir, esse é um assunto muito delicado, né? Porque assim, você já acompanhou o dia a dia do clube e a gente acompanha o dia a dia do clube e a gente sabe quanto você acaba de dizer que é muito difícil, né? Fazer futebol no interior. Então, o que acontece? Para mim, tá? O São Luís 2021, ele lidera o campeonato, ele chega na última rodada brigando por várias situações, né? Se vocês lembrarem. 2022, o São Luís fez uma campanha que parecia que aí acabou não indo. 2023 brigou para não cair, 2025 brigou para não cair. Se a gente parar para analisar, e eu digo isso para algumas pessoas, por exemplo, 2024 a Copa do Brasil e a Recopa enganaram muito. Por quê? Porque o São Luís venceu só 2 jogos em 2024, com 3 jogos a mais comparando com 2025. Né? E o São Luís vence o Avenida em 2024 num erro do goleiro, e o São Luís vence o Santa Cruz, que foi rebaixado com gol de pênalti. Né? Aí todo mundo diz assim, mas o time de 2024 era melhor que de 2025. Mas se tu parar para analisar em termos de resultado, a campanha de 24 ela mascara por causa do título da Recopa e da Copa do Brasil. 2025, São Luís tem 2 vitórias também em 3 jogos a menos na primeira fase. E fica em 6º, de 2024 ficou em 8º. Né? Então, assim, futebol é meio complicado. Eu acho, e aí em 2022 o São Luís fez o que eu escrevi há 5 anos atrás nas redes sociais. O São Luís tem que ousar. O São Luís poderia ousar. Onde deve usar, no teu entendimento? Assim, o São Luís tem uma mentalidade de não se endividar. Sim, exato. Tá.
Aí eu pergunto, qual é o clube que não tem dívida hoje? Tá, o São Luís. Mas por que não tem? Porque o São Luís não é ousado. Sim. E aí tem aquele outro lado, né? Que, por exemplo, os jogadores, muitos vêm para cá com essa situação de um clube onde o mês tem 30 dias, Paga né? um dia, Então os caras sabem que vão receber aqui, beleza. Mas só que, por exemplo, vou te dar um exemplo claro e curto e grosso. O São Luís venceu na Série D agora 2 jogos seguidos, contra o Guarani e contra o Brasil aqui em Juí. Aí eu vou te perguntar, qual foi o jogador que chegou? Pois é. Nenhum. Porque só saíram jogadores, né? Sim, só foram exato. sendo liberados, porque recebeu a proposta lá e o São Luís não repôs. Né? Então faltou usar ali, porque o São Luís, quando ganha essas duas, ele fica em terceiro ou quarto, lá dentro do G4. Se ele dá um passo a mais, investe um pouco, tem quem sabe classifica. Exato, né? Exato. Entendeu? Então eu acho que falta usar um pouquinho, sabe? E ter, porque assim, quer queira ou não, isso é fato, o resultado de campo traz a comunidade, traz o torcedor, né? Então, se não tiver resultado, o torcedor não vai ir. Exato. Torcedor, tu falou uma situação muito importante, que nós observamos que o torcedor não vai quando não é um jogo importante. Isso lota o estádio, ultimamente até nem tem lotado, quando vem dupla Grenal. Por que isso acontece aqui, Alex, no teu entendimento? Pois é, Zalmir, é uma boa pergunta e eu não sei te responder o porquê, né? Tem umas pessoas que são magoadas com o clube. Sim. A gente entende, beleza, e faz parte e é direito que a pessoa tem. Eu não gosto do São Luís, beleza, show de bola. Mas tem outras pessoas que gostam do São Luís e quer escolher o jogo. Tem uma cultura em Juí que, por exemplo, o profissional não pode competir com o amador. E algumas pessoas competem com o amador. O São Luís vai jogar sábado de tarde. Mas tem jogo do amador. Entendeu? Cara, a gente tem que ter escolhas e livre-arbítrio, né? Às vezes até o torcedor discuta a parte financeira de ingressos, mas muitas vezes já foram baixados os preços e também não lota, né? O torcedor não vai. E aí talvez seja essa identificação que você coloca com o amador no seguinte ponto. Bom, nós tivemos, por exemplo, no domingo passado, uma final do 2ª Divisão no estádio 19 de outubro, onde foi aberto somente a geral e estava praticamente lotada a geral. E aí, se você fizer um jogo, acho que era R$10 o ingresso, né? E se fizer um jogo, por exemplo, onde não tiver um jogo com o Campeonato Gaúcho, por exemplo, colocar R$10 o ingresso, o torcedor não vai, né? Se for com um time, não, digamos assim, de dupla Grenal, por exemplo. Então, essa é uma questão também que parece que quando se trata daqueles pontos de amador mais próximo, de um bairro, de uma comunidade, o torcedor vai mais do que quando é um clube que representa a cidade numa competição oficial, né? Porque o público do São Luís, Almir, não é somente de Juí, ele é da região. Aí, por exemplo, quem não vem de Coronel Barros, quem não vem de Augusto Pestana, das cidades vizinhas, aí acaba afastando, né? Agora, por exemplo, teve o jogo lá, era Palestina e União do Getúlio, né? Sim. Lógico que o pessoal do Industrial e do Getúlio vinho. Sim, né? Pois é. Entende? Então é bem complicado isso, porque a pessoa se concentra apenas na cidade. Né? Outra questão quanto aos sócios. A gente sabe que o São Luís também não consegue ter um grande número de sócios, né? Por que isso, Alex? Você entende também essa parte aí que não se chega a 2.000 sócios o clube numa cidade que tem uns quase 90 mil habitantes? Porque o público do São Luís é o mesmo. Ele não cresce. Se você pegar, é uma geração mais antiga, né? Os novatos, digamos assim, por exemplo, teve o jogo da base, muitas pessoas pediam a base, mas não compareciam. Quem comparecia eram os familiares de atletas, tá? Tem que ter esse jogo no segundo semestre pós-gauchão. Teve jogo e não compareceram, né? Então o público do São Luís, ele continua sendo o público de outra geração, uma geração mais antiga, né? Então assim, aquele jovem, aquele adolescente, ele não é incentivado pelo pai ou pela mãe para torcer pelo São Luís. Ele é incentivado a torcer para Grêmio Internacional, e hoje eu vou um pouco mais além. O futebol europeu está muito na moda e os caras se baseiam em Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar e por aí vai. Quer um exemplo curto e grosso? Que acontece? Quantas vezes tu já ouviu falar
ou leu nas redes sociais, de um torcedor tem que ampliar o estádio. Exato. Ampliar para quê? Ampliar para quê? Quando se fala em São Luís, aí quando tem um jogo por ano se tem 1 ou 2 jogos com a Isso dupla quando Grenal. não cai, né? Com a dupla Grenal. E aí ampliar o estádio para quê? Se não lota com menos de 5 mil pessoas, e aí não tem, né, a necessidade de ampliar para que tenha mais espaço. O torcedor não vai igual, né? Ultimamente, eu lembro que um tempo quando eu cheguei aqui em 2015, quando tinha jogos com a dupla Grenal, no momento que era aberta a venda, comercialização de ingressos, o pessoal lotava ao redor do estádio para ir para a bilheteria. Hoje, em dias de jogo, ainda tem ingressos à disposição, né? Então o pessoal não tem prestigiado mais isso. Talvez seja também, porque hoje tem transmissões do Fácil, também pela TV, tem isso, o pessoal também vai... Isso afasta também, né? Porque o argumento do torcedor, e pode ser, e eu concordo, a gente sabe que ninguém nasceu em berço esplêndido, é o argumento do torcedor. Você paga R$50 de ingresso, tem um estacionamento, tem um lanche, tem um filho, isso aí é 200, 300 conto, né? Exato. Agora, o São Luís deste ano, Alex, tanto no Gauchão quanto no Brasileiro da Série D, o que aconteceu? Porque foi salvo pelo gongo do Gauchão nesse ano. Eu vou começar... Por mais que você disse antes, né? Se levar em conta a campanha no ano passado, mas enfim, a campanha, digamos que foi uma situação muito preocupante, né? Próximo do rebaixamento. Tá, mas a campanha ou o desempenho? O desempenho, pode dizer o desempenho. Porque assim, eu vou começar de trás para frente, tá? Série D, você narrou pela Rádio Progresso São Luís e Juventude e Joinville. São Luís deu um banho no Joinville. Sim. Com um a menos. Só aquele dia com o gramado também não tinha condições. Pois né? Aí o Joinville foi lá aos 49 do segundo tempo e fez um gol, né? Sim, exato. Pois aí o São Luís tem azar também, né? Sim, contra o Guarani lá em Bagé, o jogo da Série D. Uma vez um colega disse que no futebol não existe azar, existe competência, né? Que no momento de dificuldade você tem que buscar competência, né? Tá, tudo bem. Pode seguir teu raciocínio. Tudo bem, né? Guarani e São Luís lá pela Série D, tá? 1-1 jogo, São Luís 49 do segundo tempo. O jogador do São Luís tem a bola na frente do gol, assim, quase na linha imaginária do pênalti. Tem 3 zagueiros na frente dele e o goleiro. Ele bate chapado, bateu bem, a bola pegou no poste. No outro lance o Guarani foi lá e fez o gol. Exato. Poxa vida. Faltou a competência. E o Guarani teve competência. O azar do São Luís, né? Sorte do Guarani, enfim. Então, assim, eu acho que a campanha do São Luís na Série D, ela foi ruim. Poderia ter ido melhor, mas eu acho que entra dentro daquilo faltou ousadia para o São Luís, porque os jogadores foram saindo e não chegou reposição. Pelo menos é o que eu vejo. Uma outra situação, no Campeonato Gaúcho, o São Luís não teve desempenho, mas teve resultado. Sim. Né? Tanto é que ele tem uma campanha superior à de 2024. Sim. Né? Com 3 jogos a menos, né? Porque mudou o formato do campeonato. Então, eu acho que o São Luís teve o resultado e não teve desempenho. Faltou desempenho pro São Luís no Gauchão. Agora, neste ano, o São Luís bateu o recorde em perder em casa. Quanto tempo que não perdia em casa? Ficou muito tempo, acho que 2 anos, né? Mais 32 jogos, acho. Deu quase 3 anos. Sem perder em casa, e depois acabou sendo aqui, qualquer time que chegava ganhava o São Luís em casa. Esse ponto também, esse poder, esse fator local que fez com que o São Luís perdesse isso nesse ano aí. Pois é, Zalmir, porque assim, o São Luís ele entra em comum acordo com o técnico Alessandro Teles, e o São Luís erra na reposição, né? O São Luís erra. E aí, nada contra o Yarley, tá? Aí o São Luís contrata o Pedro Yarley. Pedro Yarley não tem um ponto em casa. Não tem um ponto em casa. Aí vamos dizer, mas ele ganhou 2 fora. Beleza, ganhou 2, mas não ganhou em casa. Nem empatar em casa ele empatou. E aí perdeu a primeira pro Inter, é o Inter, né, cara? Perde a segunda, perde a terceira, perde a quarta, aí não tem o que fazer, né?
Mas o São Luís perdeu muito esse poder ofensivo dentro de casa. E na troca também, na verdade, quando o Christian assumiu, depois em casa, claro, teve resultados positivos, mas também não foi, ele acabou perdendo em casa também, né? Não foi, ele ganha 2 jogos na sequência, 3 depois com o Marcílio Dias, né? Então foram 12 jogos, ele tem 3 vitórias em casa. Agora, a parte também, se nós levarmos em conta a parte do desempenho, como você falou, Alex, a equipe deste ano, o que faltou na tua avaliação para ser uma equipe mais competitiva, esse São Luís de 2025? Eu acho que faltou atacantes de lado. Eu acho que faltou atacantes de lado e faltou aquele volante camisa 5 ali na frente da área, sabe? Aquele volante que não deixava passar nada, aquele cara, um cara de mal, né? Cara de brava, assim, eu acho que faltou isso. E passa também muito por erros individuais, né, Zalmir? Sim. No Campeonato Gaúcho, se você analisar, o São Luís perde 9 pontos por erros individuais. Exato. Os goleiros não corresponderam. Sim. Né? E a zaga? A defesa também foi muito abaixo daquilo que se imaginou. Tomou muitos gols. O São Luís tomou 3, 4, e era normal, tomou as goleadas aí. Sim. E então, assim, eu acho que faltou muito isso pro São Luís, né? Por exemplo, os goleiros falharam muito mesmo, né? Tanto é que o terceiro goleiro termina como titular, que é o Medina. E aí o Medina começa a Série D no banco de reservas, aí por falha do outro goleiro ele reassume a titularidade. Sim. Entende? Então, assim, faltou um goleiro, um zagueiro, um volante e, para mim, pontas, né? Agora, com tudo isto, claro que agora não tem atividade de Bento, já termina o campeonato, a maioria foi embora, tem alguns contatos, alguns que podem permanecer ou retornar para o próximo ano. O que, eu sei que você tem atuado direto lá, mesmo assim, como não tem atividades, mas sempre tem alguma informação de bastidores. O que está sendo projetado? O que São Luís espera, o torcedor pode esperar para o próximo ano, de acordo com o que a direção já vem projetando, Alex? Olha, pelos nomes que a gente levantou, acho que eu gosto de pelo menos 3 nomes do que eu tomei conhecimento de que o São Luís tenta negociar com esses caras aí, tá? Eu gosto desses 3 nomes. Agora, futebol é complicado, né? Esses nomes quem são? Pois agora sim, esse São Luís, por exemplo, tem jogadores que estavam aqui, que podem, como disse, retornar. Agora, novidades, jogadores que possam, digamos, que o torcedor sempre espera. Eu lembro quando a gente divulga assim, tá, mas quem são os destaques? Quem são os jogadores principais? Esses principais, da onde que dá para tirar uma cartola da manga e trazer algo diferente para São Luís? Pois o algo diferente eu falei pro Leandro Reck ontem, né? O algo diferente seria vai ali no Cascavel e contrata o Marcão. Mas o Marcão tem 38 anos. Cara, sim, é o Marcão. Né? Tu prefere o Marcão com 38 anos ou o Alex com 20? Sim, né? Então, assim, claro que daqui a pouco pode chegar aqui e não dá certo, isso é futebol, né? Então, eu acho que seria o cara para, né, dar um up, assim, e o Marcão vem com status também. E ano que vem o que temos o São Luís, tem essa história da Série E, não vai ter para o próximo ano ainda, esse estudo que... pelo que a gente apurou, 2027 ainda, 2027, né? Só que aí a classificatória é pela Série D. Sim. Né? E aí o São Luís tem que fazer uma boa Série D o ano que vem para poder não cair para a Série E, né? Pois é, exato. Ano que vem temos o Gauchão e depois a Série D, com esta possibilidade, então, de trabalhar forte ou manter, ou então buscar algo mais, que seria uma C, que é muito difícil, né, também. Mas tu acha que o São Luís tem estrutura para uma C? É difícil. Para manter uma D já é complicado, uma C né? Então é difícil. Até pelo ponto que você falou antes, o torcedor não tem prestigiado, a diretoria não tem como ousar mais em função disso, né? Então eu acho que nós estamos, quer dizer, de certa forma acomodados, mas de uma maneira normal, né? Dentro do que se tem. E tu sabe que eu tenho uma preocupação, Zalmir, pro gauchão do São Luís ano que vem, porque é o seguinte, os camaradas, os jogadores, tá? Eles querem contrato de 1 ano. Pois é. Tá? Só que a gestão do presidente Wilson Rep vai até o meio do ano. Sim. Ou seja, ele vai fazer um contrato longo para deixar para a próxima gestão, ou ele vai fazer um contrato só para a gestão dele? Que depende também, porque na verdade o jogador ele é contratado pelo clube, vai a assinatura do presidente, mas é com o clube. Aí depende de cada caso, deve ser um caso também.
nesse ponto, mas aí, tipo, o presidente Wilson Witzel, eu não quero sair devendo. Sim, claro, isso aí, sim. Quero sair com essa. Não vou investir muito para não sair devendo. Né? É complicado. Então vai ser, porque fica na metade do caminho, vai ter uma eleição. Muito bem, tá certo, Alex. Nós batendo um papo aqui, falando sobre futebol, sobre a história, sobre todas as questões. Para nós fechar, Alex, nessa sua trajetória no rádio, nunca atuou, nunca despertou também essa parte do jornalismo geral, mais o jornalismo esportivo mesmo? Nunca atuou nessa parte aí? Eu já fiz jornalismo geral na Rádio Progresso de Juí, mas aí eu pedi, não dá porque, assim, as polêmicas, elas são mais do que no futebol. Isso sim. As polêmicas são mais do que no futebol, e eu pedi para... As tretas no jornalismo geral são bem maiores, ainda mais quando se trata de política, se comparar com futebol. Exatamente. Então, imagina se no meio aqui em Juí, região, a gente é conhecido como Salgadinho, imagina na política. Aí ia ser pimenta, né? Aí tá. Tá bom, Alex. Abraços. Valeu, Alex. Obrigado. Alex Franz esteve conosco aqui, então, batendo papo sobre sua história, sobre futebol, sobre o trabalho no Esporte Clube São Luís. Obrigado a você que nos acompanhou aqui no canal da ZS TV. Grande abraço. A gente volta amanhã com mais informações para você.